Boa noite a todos, bem-vindos a mais essa aula do nosso curso continuado da APM, Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Hoje nós temos o prazer de contar com a presença do Dr. Cláudio Roberto Cerneia, professor associado da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de São Paulo, Departamento de Cirurgia, que vai conversar hoje com a gente sobre a extensão da cirurgia nas neoplasias das glândulas salivares. É com grande prazer que a gente recebe o Dr. Cláudio. As perguntas, por favor, encaminhem via chat, que ao final da apresentação eu as repasso, eu as seleciono e repasso para o Dr. Cláudio. Obrigado pela presença de todos. Podemos dar início. Dr. Cláudio, fique à vontade. Obrigado, Marcelo. Estão me ouvindo bem, né? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês e queria agradecer muito o convite feito pela APM e pela Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço para esta palestra. Eu tomei a liberdade de modificar um pouquinho o tema. Eu vou falar principalmente da parótida, mas também de outras glândulas salivares. Eu não tenho nenhum conflito de interesses sobre essa apresentação. E esse é o roteiro que nós vamos seguir. Eu vou fazer uma introdução da propedêutica, no planejamento, da influência da propedêutica no planejamento da extensão cirúrgica. Eu vou falar um pouco sobre uma avaliação que foi publicada há algum tempo atrás sobre os fatores prognósticos, especificamente dos cânceres parotídeos, e a parte principal da apresentação vai ser as decisões intraoperatórias sobre a extensão cirúrgica, que são essas que estão listadas aí, e nós vamos elaborá-las mais à frente. Eu vou, antes do final, falar um pouquinho sobre tumores que eu chamei, brincando, de benignos pero non mucho, e, finalmente, as mensagens para fechar essa palestra. Então, o câncer parotídeo, o câncer das glândulas salivares, na verdade, é uma entidade em ascensão nos Estados Unidos, conforme mostra esse estudo bastante recente, e principalmente às custas da glândula parótida. E mesmo tumores maiores também cresceram em torno dos anos 1990, mas atualmente tumores menores, geralmente achados de exame, que são diagnosticados com maior frequência. E essa foi a conclusão desse estudo, de que a incidência dos tumores, do câncer das glândulas salivares maiores está aumentando, principalmente por conta da glândula parótida, mas a causa para esse fenômeno é desconhecida. Eu procurei focalizar não apenas nas decisões tomadas durante a cirurgia, mas principalmente como todos nós podemos lançar mão de dados da propedêutica, ou seja, dados pré-operatórios que possam interferir no planejamento da extensão cirúrgica desses tumores. Então, esses são aspectos importantes, aspectos clínicos, exames de imagem, e nós vamos falar um pouquinho sobre quais exames de imagem, e vamos nos deter alguns minutos sobre o diagnóstico histológico ou citológico desses tumores antes da cirurgia. Um dos meus mentores mais queridos, da época que nós tivemos a oportunidade de fazer um estágio no Memorial, há 35 anos passados já, é o meu querido professor Ronald Spiro, que já está aposentado, hoje mora em Jerusalém, em Israel, e aqui é uma foto dele fazendo uma endoscopia, uma microendoscopia de suspensão, e ele foi chamado por alguns de o senhor glândulas salivares, né? Ele publicou inúmeros trabalhos, e nesse estudo de 1991 ele já chamava a atenção de que, nessa casuística muito grande publicada a partir de casos do Memorial, uma boa percentagem de casos era de tumores malignos, e ele dizia nessa época, em relação a aspectos clínicos, que qualquer aumento de volume na região parotídea era um tumor parotídeo até prova em contrário. Mas o curioso, eu botei esse trabalho aqui de propósito para mostrar a vocês de que ele não acreditava em
na época não se acreditava muito em punção com agulha fina, que estava engatinhando, na verdade, para um exame citológico, nem em exames de imagem, nem tomografia, nem a ressonância magnética, que também estava nos seus primórdios na época, porque ele dizia que isso não interferiria muito nas decisões a serem tomadas durante uma cirurgia. Essas são algumas fotos cirúrgicas da minha vivência de doentes que eu tive oportunidade de cuidar, e esse senhor possuía um carcinoma mucoepidermoide, esse possuía um carcinoma adenoide cístico, esse senhor possuía um carcinoma ex-adenoma pleomórfico, e essa senhora um tumor recidivado, um carcinoma de células acinares. Esse paciente tinha um tumor indiferenciado, um carcinoma indiferenciado de parótida, e esse senhor também apresentava um câncer muito agressivo, de crescimento muito rápido, que é o carcinoma de ducto salivar. E lembrando também alguns aspectos clínicos, e tudo isso, se nós nos depararmos com pacientes com aquela apresentação clínica, evidentemente é um tumor maligno, e a cirurgia a ser planejada ela será extensa, sem dúvida alguma. Eu chamo a atenção de vocês também para a presença de tumores em crianças e adolescentes. Nesse estudo, muito interessante, já bastante antigo, 72% dos tumores salivares em crianças até 16 anos eram malignos. Isso é bem diferente do que nós observamos na nossa prática diária. Esse é um exemplo de uma criança com um carcinoma mucoepidermoide. Professor Vincent van der Poorten, da Universidade de Leuven, na Bélgica, é um estudioso das glândulas salivares. E nesse livro, que está datado aqui como 2020, mas na verdade a data de publicação dele é 2021, ele escreveu um capítulo muito interessante, no qual ele propõe um score prognóstico pré-operatório de tumores malignos salivares e também um score prognóstico pós-operatório. Então, eu chamo a atenção de vocês que o score prognóstico pré-operatório, na verdade, ele considera, evidentemente, dados antes da cirurgia em si. Ele é meio complexo e esse score pré-operatório, ao contrário do pós-operatório, ainda não foi aplicado na prática, na rotina do próprio serviço dele, mas ele dá pesos diferentes para alguns aspectos pré-operatórios. Idade, o P é de dor, pain, aqui é em relação ao estádio, a caracterização T, linfonodos, e assim por diante, né? Se tem paresia ou não, de nervo facial, etc. Então, é um estudo interessante, ele coloca esses dados numa ferramenta informatizada, e isso ele já dividiu. Esses estudos foram feitos com o estadiamento pós-operatório que ele tem, com esse sistema pós-operatório, e já mostra uma discriminação muito importante nesse score dele, entre as diversas categorias. O pré-operatório está sendo validado agora, e eu acho que vai ser uma ferramenta muito interessante para nós podermos avaliar os aspectos clínicos. Sem dúvida, o mais importante, ou uma das ferramentas mais importantes no planejamento da extensão da cirurgia no pré-operatório é o diagnóstico por imagem. O próprio Vincent van der Poorten, ele publicou esse trabalho, no qual ele fala que, sem dúvida alguma, e nós concordamos com essa opinião, a ressonância magnética é, hoje em dia, o método de imagem mais importante disponível. Principalmente quando, nós vamos mostrar um pouco mais à frente a vocês, quando há avaliações mais específicas, com softwares mais específicos em relação ao padrão de difusão e de permeabilidade desses tumores. Essa é uma revisão muito interessante que eu recomendo a quem tiver interesse ler, é muito recente, com autores extremamente respeitados. A atual presidente da American Academy, Carol Bradford, é uma das autoras, uma amiga nossa, vocês devem lembrar, ela veio no IFNO Studio 2016, tivemos o prazer de compartilhar o Traveling Faculty naquela época, e ele também diz que a ressonância magnética, sem dúvida, é o mais importante método de imagem disponível na atualidade.
Então, esses são exemplos. Esse paciente, por exemplo, tinha um tumor benigno de parótida, e vejam o gráfico da permeabilidade. Eu não tenho tempo para entrar em detalhes, mas esse gráfico é absolutamente típico de um tumor benigno. E eu agradeço a nossa querida doutora Regina Gomes, a nossa radiologista, chefe, que nos ajudou na obtenção dessas imagens. Esse, por outro lado, é um paciente que tinha um tumor maligno de parótida, e o gráfico é muito diferente. Ele é um gráfico que tem um platô descendente. Então, aquele aspecto ascendente é muito sugestivo de um adenoma pleomórfico. Esse, em contrapartida, é muito sugestivo de um carcinoma. E se nós tivermos esse tipo de dado antes da cirurgia, sem dúvida alguma, é muito valioso. Eu chamo a atenção de vocês que, sem dúvida alguma, ao contrário do que achava o professor Spiro naquela época, eu, pelo menos, sou um fã incondicional do diagnóstico citopatológico pré-operatório. Eu diria que na imensa maioria das lesões tumorais de cabeça e pescoço. Professor Peter Sbaren, da Suíça, de Zurich, ele é um ardoroso defensor da punção biópsia com agulha calibrosa, não muito calibrosa, dá para fazer com um mini Trucut, mas visando obter material para exame histológico. Então, ele tem uma experiência bastante grande com esse método, e ele também mencionava que essas punções, tanto citológico quanto com agulha mais calibrosa, não se utilizavam 20, 30 anos atrás, mas hoje em dia a punção com agulha fina ela é bem consagrada, e existem alguns, dentre os quais ele próprio diz, que favorecem o uso da core needle biopsy. Então, ele fez uma coletânea, que eu transcrevo aqui para vocês, de que a sensitividade da punção com agulha fina é bastante razoável. A especificidade é muito interessante, quer dizer, ela é ótima para diagnosticar um tumor maligno, mas ela peca um pouco, e vejam que são casuísticas, são revisões bastante grandes, né? Número de casos. Ela é muito boa para distinguir um tecido neoplásico, um tumor de verdade, entre doenças não neoplásicas, como, por exemplo, linfonodos reacionais ou outras doenças inflamatórias com nódulos, né? Mas, na opinião dele, a punção com agulha fina ela ainda tem uma sensitividade um pouco menor e menos satisfatória. Por isso, exatamente, que ele acha que é importante fazer a punção com agulha calibrosa. Ele levantou esse trabalho da literatura nessa revisão, mostrando que, de fato, a sensitividade e a especificidade, quando você dispõe de material para um exame histológico, como era de se esperar, ela é superior. E eu chamo a atenção de vocês para um número até bastante razoável, mas essa é uma das poucas revisões na literatura, existentes na literatura, defendendo a core needle biopsy. E eu chamo a atenção de vocês para esse, eu transcrevi frases diretamente dos trabalhos, como vocês estão vendo aqui, e diz aqui o próprio professor Sbaren que as complicações, grandes complicações, elas são raramente reportadas, são informadas. Isso é uma coisa importante, né? E, na verdade, ele próprio diz que precisamos de mais detalhes, né? O risco de disseminação tumoral depois de uma core needle biopsy nunca foi comprovado, na opinião dele, após tumores parotídeos, mas já é relatado depois de câncer de tireoide e câncer de mama. Então, outra preocupação é que, como é uma agulha calibrosa, pode haver, principalmente em lesões mais periféricas, o risco de uma lesão do nervo facial pela agulha, que é mais calibrosa, né? Mas essas lesões, segundo ele, nunca foram relatadas. Existe apenas um trabalho na literatura onde, na mesma instituição foi feita uma comparação entre uma punção com agulha fina e uma core needle biopsy.
e mostrando, como era de se esperar, são poucos casos, mas mostrando, os pacientes foram submetidos aos 2 métodos, isso que é interessante, né? Todos os pacientes, os 103, receberam uma punção com agulha fina e uma punção com agulha calibrosa. E como era de se esperar, de fato, a especificidade foi muito maior na punção com agulha calibrosa e a sensitividade, então, bem superior. Mas é apenas um trabalho na literatura e há provavelmente um certo viés aí. Naquela revisão excelente que eu já mencionei a vocês, a visão deste outro grupo de ilustres professores é que deve ser fortalecida ainda a punção com agulha fina. E, recentemente, em 2018, para os citopatologistas, foi divulgada uma classificação chamada Sistema de Milão, eu não vou entrar em detalhes, mas se atendo a esse método, que acho que funciona como uma classificação de Bethesda para tireoide, a acurácia da diferenciação entre lesões benignas e malignas na parótida foi acima de 90%. Então, realmente, eu acho que isso, e esse aqui não há um bias, um viés tão importante, né? Ele chama a atenção que, de fato, não se sabe ainda, como não é um método muito divulgado, o índice de complicações mais sérias que são potencialmente presentes, né, na utilização do core needle biopsy. O próprio Vincent van der Porten, naquele estudo que eu já mencionei, ele também refere essa dificuldade e ainda há uma controvérsia em relação a isso, mas eu acho que nos dias de hoje, com mais segurança, nós temos que lançar mão realmente da punção biópsia com agulha fina com exame citológico. Antes de falar das decisões intraoperatórias, eu gostaria de compartilhar com vocês o resultado de uma tese de doutorado de um ex-presidente desta sociedade, do professor Roberto Araújo Lima. É uma tese brilhante, defendida na USP, analisando os fatores prognósticos dos cânceres parotídeos, a experiência do INCA. E vocês vão ver que, ao final dessa pequena apresentação dessa tese, do trabalho que foi publicado, eu tive o privilégio de ser um dos coautores desse trabalho, em 2005, é um estudo bastante citado, tem centenas de citações, existem algumas dicas que podem nos orientar, importantes, que podem nos orientar no planejamento da operação, da extensão da operação para o câncer parotídeo. As casuísticas anteriores foram mencionadas nesse estudo, e eu chamo a atenção de vocês para esses fatores que são consagrados na literatura, prognósticos para o câncer parotídeo. O grau acontece em praticamente todas as classificações, ele é um fator importante, significativo, e o estadiamento TNM, lembrando que o estadiamento TNM é dinâmico, né? Ele vai mudando conforme o tempo, nós estamos na 8ª edição atualmente, né? Então, foi um estudo que, essa é a casuística dele, acho que não tem muita importância a gente se perder aqui, perder um pouco de tempo aqui no número de casos, mas vejam que o mais importante, o mais comum foi o carcinoma mucoepidermoide, verdadeiramente, mas vejam que na casuística houve uma divisão quase que equânime entre tumores de alto grau e tumores de baixo grau histológico. Esses são os dados de sobrevida, e aqui nós vemos que a idade foi um fator influente, o grau foi um fator extremamente importante, os tumores de alto grau tinham uma evolução nitidamente pior quando comparados com aqueles de baixo grau e de grau intermediário. A caracterização do grupo T também houve essa divisão das curvas, né? E o estádio, de acordo com a classificação TNM da época, foi também muito bem dividido nesse estudo do INCA. A presença de linfonodos positivos também foi um fator negativo, bem como da paralisia do nervo facial, e o tipo histológico também houve uma diferenciação bastante grande. Nós já vamos ver a análise multivariada desses fatores todos, mas vendo que aqui o carcinoma de células acinares teve uma evolução excelente, os pacientes portadores de carcinoma de células acinares. Por outro lado, os
o carcinoma de ducto salivar teve uma evolução muito sombria. Os pacientes tiveram uma sobrevida muito boa. Então, nós vemos aqui que esses são os fatores todos significativos, mas a análise multivariada mostrou que os principais fatores eram o grau, o estadiamento, né, a caracterização do tamanho do tumor e o estadiamento de acordo com a classificação TNM. Lembrando a vocês que, na verdade, muitas vezes nós temos esses dados somente após a cirurgia. E esse é um detalhe muito importante que nós temos que ter em mente. Então, nós vamos falar mais à frente das recomendações em relação ao esvaziamento eletivo do pescoço no câncer das glândulas salivares, principalmente da parótida, e nós vemos que, de fato, esses dados só podem ser conhecidos depois da cirurgia, conforme ele fala aqui nas conclusões. Na verdade, em torno de 1/4 dos pacientes daquela casuística que foram submetidos a esvaziamentos eletivos tinham metástases. Só que em 2 com cânceres bem diferenciados. Só que, pela própria natureza do estudo, aquilo que ele chama a atenção de que os fatores relacionados com a presença de metástases, claramente relacionados na literatura, na verdade, era uma indicação de radioterapia pós-operatória e não necessariamente do esvaziamento eletivo. Então, essas duas mensagens são muito interessantes, porque vocês vão perceber que quando entra nas publicações da literatura o fator radioterapia pós-operatória, é um complicador para conclusões um pouco mais embasadas. Então, nós vamos falar sobre as decisões intraoperatórias agora, que é o tema principal desse nosso bate-papo, sobre a biópsia de congelação, como lidar com o nervo facial, a influência das margens de ressecção e a indicação dos esvaziamentos eletivos nesses pacientes. Esse é um estudo excelente, publicado pelo primeiro autor, é o nosso amigo, o professor Kerry Olsen, que foi nosso convidado numa das edições do nosso antigo curso internacional na Faculdade de Medicina da USP, da Clínica Mayo de Rochester, analisando, eles têm uma experiência enorme em glândulas salivares, os resultados deles no uso da biópsia de congelação intraoperatória. Então, uma casuística respeitável, né, num período de quase 10 anos aqui, quase 1.340 casos de parotidectomias. É interessante que ele comparou como é que a biópsia de congelação interferiu nesses casos, em relação ao diagnóstico definitivo de parafina. Lembrando que é uma instituição de referência com patologistas altamente experientes, né? Então, muito interessantemente, a maioria dos casos, a biópsia de congelação concordou com a final, com a parafina. Agora, vejam que interessante aqui. Houve alguns casos, na própria experiência deles, em que, na biópsia de congelação, foram chamados de cânceres, de tumores malignos. Vejam que pouquíssimos deles tiveram uma mudança de alto grau para baixo grau e, principalmente, pouquíssimos deles foram chamados de tumores benignos, quando a congelação falava em tumores malignos. Por outro lado, vejam que alguns casos que eram chamados de tumores benignos, eles eram geralmente casos, nessa circunstância, de tumores malignos de baixo grau. E em amarelo aqui está ressaltado apenas três situações nas quais a incorreção da biópsia de congelação teria mudado a extensão da cirurgia. Então essa é uma mensagem, eu acho que muito interessante, sobre o valor efetivo da biópsia de congelação intraoperatória na tomada de decisões difíceis, às vezes,
como nós vamos ver. Isso é que ele exatamente chama atenção em relação à preservação do nervo facial. Nós vamos ver um pouco mais à frente alguns detalhes sobre esse aspecto. É interessante que, na opinião deles, e eu concordo, os tumores malignos de baixo grau, do ponto de vista cirúrgico, intraoperatórios, na verdade, podem ser muito bem tratados como um tumor benigno, mais comum, um adenoma pleomórfico, né? Essa informação histopatológica fornecida pelo patologista na hora da operação pode guiar muito, inclusive linfonodos. Eu não vou entrar em detalhes, é um outro aspecto desse trabalho, mas a extensão da cirurgia, de acordo com a opinião de experts na Mayo Clinic, sim, pode e deve ser influenciada pela biópsia de congelação. Em relação ao sacrifício do nervo facial, esse é um paciente, da nossa experiência, que tinha esse tumor parotídeo na glândula parótida direita, era uma lesão volumosa, a punção foi inconclusiva, exame citológico, eu não indico geralmente core needle biopsy, e nos deparamos com essa situação. A metade superior do nervo facial entrava no tumor e era impossível, ele era circundado e se perdia no meio da massa tumoral, e esse eventualmente era um carcinoma mucoepidermoide que foi considerado de diferenciação intermediária. Então, como é que nós lidamos com uma situação desse tipo? Tem alguns aspectos importantes que nós devemos levar em conta. Então, primeiro, o tipo histológico, e pelas razões que eu já mencionei, nós devemos, na medida do possível, na minha opinião, nos municiarmos do maior número de informações, por exemplo, punção com agulha fina e durante a cirurgia uma congelação, e principalmente no intuito de diferenciar entre baixa e alta malignidade. Precisamos ver se esse é um tumor primário ou se é um tumor recidivado. E principalmente a relação do nervo com a massa tumoral. Já em 1954, Edgar Frazell, ele chamava a atenção de que é muito difícil você tentar preservar um nervo num tumor que é francamente maligno, com características óbvias de uma agressividade que impossibilite a preservação do nervo. O grande John Conley, uma das maiores experiências da história em glândulas salivares especificamente, em cabeça e pescoço em geral, ele falava em 1975 sobre as indicações para a ressecção do nervo facial, que basicamente são válidas até hoje. Tumores malignos de alto grau, tumores malignos que envolvam a maior parte da glândula, tumores malignos de lobo profundo, claro, por razões óbvias, aqueles tumores que já têm uma paresia ou uma paralisia do facial, tumores malignos recidivados, e nós vamos falar sobre isso mais à frente, alguns tumores benignos recidivados, que eventualmente comprometam o nervo. Naquele estudo que eu já mencionei a vocês, naquela revisão muito recente desse ano, a recomendação é óbvia, né? Em situações onde o nervo aparentemente está totalmente infiltrado ou envolvido por tumor, eles inclusive recomendam que seja feita uma biópsia intraoperatória de congelação, se já não houver esse dado na punção. E eu lembro a vocês que os tumores de alto grau muitas vezes podem ser diagnosticados na punção, talvez o subtipo não, mas um tumor muito agressivo, um bom citopatologista, na maioria das vezes, experiente, consegue fazer. Nesse estudo, é muito interessante porque houve uma avaliação de poucos pacientes que foram submetidos à parotidectomia para cânceres. E esses pacientes, eles fizeram uma análise dos fatores prognósticos pré-operatórios e intraoperatórios que estavam associados com o sacrifício do nervo facial. E nessa série, apesar de limitada, a presença de paralisia pré-operatória foi muito importante, vejam o odds ratio aqui. Dor pré-operatória, era um detalhe clínico, um dado clínico que o Dr. Spiro já chamava atenção 50 anos atrás, e
a necessidade de se fazer uma parotidectomia total, todos eles foram associados com a necessidade de se fazer um sacrifício do nervo facial. Ainda nessa revisão, o que eles chamam de pés nasserinos é a bifurcação, né, o tronco bifurcando-se do nervo facial próximo ao forame estilomastoideu. Esses pacientes devem ser submetidos provavelmente a uma petrosectomia para expor a porção intratemporal de forma a ser possível se fazer uma ressecção com uma margem livre, lembrando que a reconstrução é mais problemática porque o nervo facial intratemporal ele ainda não é claramente fasciculado, dividido entre os diversos ramos, como no nervo facial extraparotídeo. E ele chama a atenção com outro aspecto que eu também concordo, ele chama a atenção de que se decidir por uma reconstrução microcirúrgica ou não, o tempo ideal para se fazer é exatamente durante essa cirurgia. Então vejam, esse senhor, ele tinha um carcinoma de células ductais, de ducto salivar, um senhor de 53 anos de idade, já com metástases linfonodais, então aqui foi feito um esvaziamento terapêutico e não eletivo, e havia uma punção que sugeria exatamente esse diagnóstico do exame citológico. De fato, ele não tinha nenhuma paralisia do nervo facial, entretanto, a metade inferior do facial penetrava na massa tumoral principal, e esse é um aspecto do campo operatório mostrando onde foi seccionado o nervo facial. Foi feita uma reconstrução com um fragmento de nervo grande auricular, num outro ramo do nervo grande auricular que ficava mais posterior. E esse é um aspecto do paciente, ele recebeu radioterapia pós-operatória, saíram 77 linfonodos, dos quais apenas aqueles 3 visíveis eram positivos, as margens foram livres, inclusive a margem do nervo, e aqui está ele 1 ano depois da cirurgia com uma função bastante razoável do seu nervo facial. Eu queria compartilhar com vocês um trabalho que nós publicamos em 2004, o Caio Plopper, na época, foi o primeiro autor desse trabalho, avaliando numa população de 442 parotidectomias consecutivas, tumores não salivares. Então, essa foi a proporção de tumores não salivares, e eu chamo a atenção de vocês que a maioria desses pacientes submetidos à parotidectomia por tumores não salivares tinham carcinomas espinocelulares e basocelulares. Vejam que interessante e triste. De fato, um contingente importantíssimo deles teve a necessidade de ser submetido a uma ressecção total ou parcial do nervo facial. Esses eram os tumores cutâneos mais frequentes, e essas foram as localizações dos carcinomas epidermoides, dos tumores primários. E vejam, especificamente na subpopulação de pacientes com carcinomas epidermoides, que tiveram que ser submetidos a uma parotidectomia, 58% tiveram seus nervos preservados. Entretanto, mais de 40% tiveram que ter o sacrifício do nervo facial. E esse é um exemplo dessa casuística, uma paciente com um volumoso câncer epidermoide de pálpebra com invasão intraocular e a necessidade de uma ressecção crâniofacial, mas já apresentava um nódulo parotídeo, bem como uma metástase linfonodal mais baixa. Esse paciente não é daquela casuística, é um caso de clínica privada nossa. Ele tinha um carcinoma epidermoide nessa localização, submetido a uma ressecção, e apresentou esses nódulos aqui, palpava-se discretamente um nódulo aqui na parótida, e aqui o local da enxertia prévia. Então nós programamos esta operação, a parotidectomia, e houve o sacrifício de um ramo bucal aqui, que não foi reconstruído, porque não se localizou o coto distal, o esvaziamento cervical, claro, e a reconstrução com o retalho microcirúrgico. Esse paciente está vivo 17 anos depois dessa cirurgia e sem nenhum sinal de recidiva. Esse foi um outro caso de clínica privada, um paciente que teve um carcinoma epidermoide de orelha, com metástases para a parótide. Ele já havia sido operado 2 vezes por metástases na região parotídea. Então, nós tivemos que fazer uma petrosectomia. Aqui é o coto do tronco do facial, que foi identificado já dentro do osso temporal, os ramos.
Na época, no Hospital das Clínicas, no Hospital Albert Einstein, onde nós operamos, se fazia braquiterapia, então nós implantamos catéteres de braquiterapia e uma reconstrução microcirúrgica com alguns retalhos musculares protegendo o transplante microcirúrgico de nervo, com nervo sural, e um resultado funcional até bastante razoável. A parte superior não se reabilitou muito bem, eu não posso mostrar aqui, mas colocamos um peso de ouro e esse paciente faleceu de um infarto 6 anos depois dessa operação, sem nenhum sinal de recidiva tumoral. Esse tipo de situação é o que eu vou chamar um pouco mais à frente de tumores benignos peronomútil. Esse é um carcinoma epidermoide, desculpe, um adenoma pleomórfico recidivado após várias operações prévias. Então, o que nós vemos aqui é muito difícil de remover sem que se faça o sacrifício de um ou mais ramos do nervo facial. Nesse caso, particularmente, vários ramos foram removidos, inclusive o tronco, e foi feita uma reconstrução também com o nervo sural, e esse paciente recebeu radioterapia no pós-operatório, era a 4ª recidiva dele, e com uma reabilitação, exceto pelo marginal mandibular, bastante aceitável. Esse paciente tinha um carcinoma epidermoide de pele na região parotídea, e aqui, nesse caso, nós usamos uma técnica do bisturi duplo, e nesse caso não foi possível fazer uma ressecção com reconstrução do nervo facial, porque a musculatura efetora facial, mímica, foi removida em contiguidade com o tumor. E aqui a reconstrução microcirúrgica, mas evidentemente esse senhor ficou com uma paralisia facial. Esse foi um outro carcinoma epidermoide, esse é um caso também do Hospital das Clínicas, recidivado, metastático para a região parotídea, recidivado já em diversas ocasiões anteriores. Essa foi a 5ª cirurgia desse senhor. E o defeito... E esse senhor foi o paciente no qual nós utilizamos o primeiro retalho supraclavicular de nossa casuística, com um resultado até que bastante satisfatório. Alguns carcinomas basocelulares nessa casuística também tiveram os seus nervos faciais parcial ou totalmente sacrificados por invasão tumoral. Esse não é um paciente daquela casuística, mas é um caso de consultório também. Era um senhor que era maurótico do seu olho à esquerda, ele era diabético, e tinha esse carcinoma basocelular recidivado nessa região, muito provavelmente no trajeto do nervo facial. E fizemos uma parotidectomia tática e descobrimos que, na verdade, esses ramos que iam para o tumor está aqui, eram os ramos frontais. O ramo oftálmico, ele estava livre, e só fazendo uma parotidectomia tática é que nós conseguimos preservar a qualidade de vida dele, fazendo uma cirurgia oncologicamente satisfatória. Só para causar um pouco de dúvidas, principalmente nos mais jovens, eu lembro a vocês que há relatos na literatura de paralisias faciais em processos benignos, em tumores benignos, veja, no tumor de Warthin, em abscessos ou até em parotidites. Então, nós temos que pensar não apenas na paralisia facial isoladamente, mas em todo o conjunto, na constelação de sinais e sintomas que o paciente apresenta, além da paralisia facial. Margens de ressecção são o objetivo de todos nós, né? Margens livres, né? Evidentemente, aqui não é uma exceção. Agora, vejam esse estudo coreano da Yonsei University, extremamente conhecida, muito bem respeitada e conhecida atualmente pela cirurgia robótica, que eles são os grandes luminares da cirurgia robótica. Uma casuística importante, grande, de 569 doentes com tumores parotídeos. E vejam que interessante, eles avaliaram especificamente a influência das margens de ressecção na evolução desses doentes. E sabe qual foi a conclusão que eles chegaram? Que nos pacientes pequenos, tumores pequenos, margens pequenas, ou mesmo coincidentes, não influenciaram. E aqui eles deram a entender que eram tumores também bem diferenciados, né? Não com um grau alto de diferenciação, de indiferenciação, mas com um grau baixo de indiferenciação,
Então, nesses tumores, vejam que as curvas de sobrevida se superpõem e as diferenças não eram significativas. Por outro lado, em tumores maiores, na casuística deles, aí sim, as margens coincidentes ou menores do que 5 milímetros fizeram uma grande diferença tanto na sobrevida livre de recorrência quanto na sobrevida global, apesar dos números aqui não serem significativos, as curvas são obviamente diferentes. Então, apenas um dado curioso, né? Vamos falar um pouco dos esvaziamentos cervicais? Claro que nesse doente não há dúvida que tem que se fazer um esvaziamento terapêutico, né? A grande dúvida é em relação aos esvaziamentos seletivos. Há muito tempo existem dois grupos, aqueles que defendem o esvaziamento cervical eletivo e aqueles que são contra. Esse é um estudo do Dr. Spiro, muito antigo, mas vejam que é fácil você saber antes, não antes da cirurgia, mas quais são os tipos mais associados de câncer, mais associados com metástases linfonodais. Alguns têm 80%, 60%, mas outros, como o carcinoma adenoide cístico, por exemplo, não tem uma tendência a essa metastatização linfonodal. Então, naquele estudo que já foi mencionado, o risco de metástases linfonodais em tumores de baixo grau de diferenciação, de malignidade, principalmente o carcinoma mucoepidermoide de baixo grau, carcinoma mioepitelial e alguns outros, não se recomenda, se nós tivermos essa informação a priori, né, um esvaziamento eletivo. Por outro lado, o carcinoma de células ductais, o carcinoma hexadenoma pleomórfico, eles têm uma frequência de metástases linfonodais muito alta. Então, se nós tivermos esse dado pré-operatoriamente, sim, está indicado. O melhor estudo que eu encontrei sobre o esvaziamento eletivo no câncer de parótida é um estudo cujo primeiro autor é o Zé Guilherme, nosso querido Zé Guilherme Vartanian. Ele tem algumas recomendações muito interessantes. Ele falou que não existe nenhum estudo randomizado, que seria o desejável, claro. Existe apenas um estudo, que é um estudo do SEER Database, né, de 2.400 pacientes, mas os resultados são muito superponíveis, porque a maioria dos pacientes que tinham carcinomas de alto grau, sim, eles eram submetidos a um esvaziamento cervical, mas também eram submetidos à radioterapia. Porque a pergunta óbvia aqui era, tá bom, se faz um esvaziamento cervical eletivo nesses doentes de alto grau ou se deixa para fazer o tratamento do pescoço numa radioterapia? Não existe a resposta a essa pergunta e o único estudo disponível na literatura, na verdade, tem um overlapping entre a utilização do esvaziamento cervical eletivo e a radioterapia pós-operatória. Portanto, não permite nenhuma conclusão. Eles fazem um algoritmo muito interessante aqui, que é esse, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Num paciente com câncer de parótida que não tenha linfonodos clinicamente ou por imagem evidentes, tem que se perguntar, esses pacientes têm aqueles riscos famosos lá, quer dizer, histologia, alto grau, tamanho, etc. Se tem, se nós pudermos detectar pré-operatoriamente isso, vamos lá e fazemos um esvaziamento eletivo, geralmente incluindo níveis 2 a 3. Na minha opinião, eu acho que tem que se incluir também aqueles linfonodos adjacentes à glândula, à veia jugular externa, porque esses linfonodos também podem estar acometidos no câncer da parótida. Se durante a cirurgia se detecta, por exemplo, numa biópsia de congelação, que aquele é um tumor de alto grau, naquele momento, obviamente, é melhor estender a cirurgia e já fazer esse esvaziamento. Entretanto, se essa detecção, por exemplo, de que é um carcinoma de células ductais apenas no anátomo patológico definitivo for possível, é defensável e recomendável se fazer uma radioterapia eletiva do pescoço, que não foi abordado cirurgicamente. Por outro lado, se forem casos onde já existe a informação pré-operatória que esses fatores de risco não se encontravam,
E, claro, se isso for confirmado depois, não há necessidade de se fazer nenhum tratamento específico para as metástases linfonodais ocultas, e eu chamo a atenção para os mais jovens de que isso é bem diferente daquilo que nós pensamos, por exemplo, para um câncer do andar inferior da boca. Para finalizar, eu vou falar um pouco dos tumores que eu chamo de benignos peronomútil. Há muito tempo já se sabia que o adenoma pleomórfico pode recidivar. E, na verdade, o divisor de águas foi esse trabalho de 1941 de Byron Bailey, quando ficou clara que se a recidiva era de 20% a 40% quando se fazia a enucleação desses tumores, com a indicação sistemática da parotidectomia superficial, que eles chamam de parcial, né, superficial, as recidivas publicadas caíam para 5%, e isso é conhecido por todos já, né? O grande Conley, eu gostaria de chamar a atenção disso aqui, que ele falava que, claro, é um tumor benigno, peronomútil, né? Então, os ramos do nervo facial acometidos e circundados pelo tumor, eles têm que ser removidos e, de preferência, reconstruídos, né? Naquela época não existia monitor de nervo, então ele usava um neuroestimulador. E vejam que as novas recidivas são frequentes, é comum haver mais recidivas. Então, esse é um caso que nós tivemos muita sorte, uma paciente de clínica privada, que um cirurgião plástico encontrou esse nódulo aí, ressecou no consultório com anestesia local e era um adenoma pleomórfico, que depois recidivou. Nós fizemos uma parotidectomia superficial, sem fibrose nenhuma lá para baixo, e a mímica ficou preservada, uma mulher muito bonita e, felizmente, mas isso é exceção, pelo menos na minha experiência, isso é uma exceção. Essa é a regra. São pacientes que têm tumores benignos peronomútil, são tumores que histologicamente são benignos, mas invadem a pele, invadem o nervo. Eu cheguei a tirar de um paciente, uma vez, 38 nódulos, nem todos eles evidentes aos exames radiológicos, né? Então, isso é um tumor histologicamente benigno, mas funciona como um câncer, né? Essa menina, com 11 anos de idade, mesma coisa, foi operada com anestesia local, acharam que era um cisto benigno, não sei o que lá, era um adenoma pleomórfico. Eu fiz a primeira reoperação dela e não havia fibrose aqui, perfeitamente preservado, maravilha. Só que 2 anos depois, uma nova recidiva, e aí sim, uma cirurgia terrível, nós tivemos que fazer uma dissecção retrógrada, tivemos que sacrificar um ramo do nervo facial, mandibular marginal, estava totalmente invadido pelo tumor, e aqui está ela está hoje com 14 anos depois da cirurgia, uma recuperação razoável, eu diria, mas ainda assim ficou, lamentavelmente, um pequeno déficit aqui do mandibular marginal. Nós tivemos a lamentável experiência também de encontrar alguns adenomas pleomórficos absolutamente agressivos. Isso já era descrito antes, mas vejam, esse caso, por exemplo, esse caso já foi apresentado, como eu falei, na International Conference, nos Estados Unidos. Nós não publicamos isso, mas apresentamos, e era um tumor de palato com uma biópsia de adenoma pleomórfico, benigno, entre aspas, com grandes metástases linfonodais aqui, o esvaziamento cervical, a ressecção do tumor primário, e essa é um corte, uma microfotografia mostrando que era um linfonodo e que tinha adenoma pleomórfico, sem nenhum indício de malignidade. Só que ele estava metastático no linfonodo. Esse caso foi mais dramático. Era um morador de rua que notou o crescimento de uma massa nessa região com esse tumor. Uma destruição de maxila, invasão da base do crânio, foi necessária uma ressecção crânio-facial, havia um acometimento da fossa anterior, uma reconstrução microcirúrgica, e ele sumiu depois das nossas observações, continuou morando na rua, em algum lugar. Então, evoluções benignas peronomútil, né? São tumores benignos peronomútil. Para finalizar, o que eu procurei transmitir, a minha opinião para vocês, é que, na verdade, eu fui convidado para falar sobre será que a maior extensão compensa o risco? Ora, eu acho que nós temos que começar a pensar antes da operação.
Então, o planejamento da extensão da cirurgia começa na avaliação propedêutica, na verdade. E, na verdade, tumores de alto grau geralmente têm um comportamento agressivo. É uma história de semanas, ou de 2 meses, 1 mês, 2 semanas, quer dizer, nós sabemos quais são aqueles cânceres muito agressivos. O problema é que os de baixo grau, sim, podem se confundir com tumores benignos, mas há evidências na literatura que esses tumores de baixo grau podem ser tratados com uma parotidectomia parcial, não necessariamente uma parotidectomia total para todos eles. E estamos esperando aí a consagração desse score prognóstico. O pós-operatório já está em uso na Europa, mas esse pré-operatório vai ser muito útil para o nosso planejamento. Sem dúvida alguma, o melhor exame de imagem é a ressonância magnética. Em várias outras doenças da nossa área, a tomografia é superponível. Por exemplo, em câncer de tireoide, se tiver que se fazer um exame outro que não ultrassonografia, a tomografia com contraste é perfeitamente aceitável. Para um diagnóstico de um câncer de parótida, um câncer de glândula salivar, a ressonância é importante, principalmente com essa avaliação, esse software que tem que ser pedido de difusão e de permeabilidade. Eu acredito piamente que a punção com agulha fina, com o exame citopatológico, não com agulha calibrosa, ainda é muito útil para evidenciar, primeiro, doenças não salivares, e sim para diferenciar tumores benignos e malignos. Não necessariamente o tipo de tumor maligno, mas principalmente se for um câncer agressivo, um tumor bastante agressivo, geralmente ele é detectado na punção biópsia, assim, com agulha fina. Alguns autores, como eu lhes falei, preferem a core needle biopsy. Sem dúvida é melhor você ter um pedaço histológico para fazer um exame histológico do tumor, é óbvio isso. Mas eu reservo hoje em dia a core needle biopsy para uma lesão de base de crânio, na qual o planejamento cirúrgico para o planejamento cirúrgico é muito importante nós termos a caracterização se aquilo é um sarcoma, principalmente um sarcoma, ou não. Então, aí nós utilizamos o core needle biopsy, porque existem alguns tipos de sarcoma cuja primeira abordagem terapêutica não é a cirurgia, e sim uma quimioterapia de indução. Mas é a única eventualidade na qual, hoje, na minha prática, eu uso, geralmente, uma core needle biopsy. De resto, eu sou um defensor da fine needle biopsy, a punção com agulha fina. Na experiência do INCA, que é coincidente com a maioria das publicações, esses são os 3 fatores mais importantes para a avaliação do câncer da parótida. O grau de diferenciação histológico, o tamanho do tumor primário, né, a classificação T, e o estadiamento TNM. E nós temos que ter isso em mente quando nós vamos planejar a cirurgia. Você está na cirurgia, a biópsia de congelação é altamente recomendada, principalmente se você tiver a sorte de ter um patologista experiente ao seu lado. O nervo facial invadido, ele tem que ser removido, não tem jeito. E eu recomendo, principalmente aos mais jovens, que discutam isso abertamente com seus pacientes no pré-operatório, principalmente se aquele doente tiver alguns sinais de que tem um tumor agressivo. Os esvaziamentos cervicais eletivos, eles podem e devem ser indicados nos tumores de alto grau e de estadiamento avançado, se essas informações forem disponíveis antes da operação ou numa biópsia de congelação no ato operatório. Caso contrário, é totalmente aceitável se fazer uma radioterapia pós-operatória. E eu lembro a vocês que tumores histologicamente benignos podem ser muito agressivos, com invasão do nervo facial e de estruturas adjacentes. Era isso que eu tinha a dizer para vocês. Eu passo a palavra de novo para o nosso moderador, professor Marcelo, e agradecendo o prazer de poder estar aqui com vocês nessa noite. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado pela brilhante exposição, professor Cláudio. Acho que vamos dar início, assim, só para corroborar o que você disse, né? A gente está com um caso agora de um adenoma pleomórfico invadindo base de crânio, que a gente considerou inoperável, quer dizer, uma doença benigna, que você não tem mais condições de operar esse doente, né? Então, acho que é uma preocupação que a gente tem que fazer com a cirurgia regrada, uma boa margem na retirada do nódulo parotídeo,
que vai ser a pergunta do Carlos Len daqui a pouco sobre esse tema que eu vou fazer. Eu só queria fazer uma pergunta a minha, para a gente não perder o ponto a respeito disso, com relação à extensão para o polo profundo da glândula. Quando? Né? Porque a margem é muito relativa. Quando a gente pode preservar o nervo, a gente vai deixar a margem de 1 milímetro em cima do nervo, e essa margem tem sido suficiente na grande maioria dos tumores, né? Tem um trabalho que mostra que para tumores iniciais e de baixo grau é suficiente, sem dúvida. Nos tumores maiores, você pode estar perdendo alguns casos por causa disso, mas está preservando o nervo facial, que é um impacto muito grande na qualidade de vida do doente. Quer dizer, quando a gente estende para o polo profundo mesmo, e no esvaziamento cervical eletivo, quais os níveis de esvaziar? Então, em relação à primeira pergunta, desculpa, eu não ouvi, não sei se eu ouvi direito. Você está perguntando numa situação de uma recidiva ou numa situação de uma remoção de um tumor na primeira operação? Primeira não operação. Não pleomórfico? Não, maligno. Maligno. Você está falando de tumor maligno de baixo grau. Isso. Como é que a gente vai lidar? Que casos que tem indicação de abordar o polo profundo quando a origem é no superficial? O lobo profundo, você quer dizer. Tá. Isso, o lobo profundo. Isso. E ele não está invadido diretamente. Tem algum caso? Então, sim, existe essa possibilidade e é como eu lhe falei, um achado intraoperatório. Agora, se for um tumor de lobo superficial, geralmente, se você não fez o diagnóstico pré-operatório, eu estou entendendo que esse diagnóstico não foi feito pré-operatoriamente, você tem que ter bom senso e ver se o nervo puder ser preservado, se não houver paralisia facial pré-operatória, se ele puder ser preservado e se utilizar uma radioterapia, tudo bem. Agora, se o nervo, como naquele caso que eu mostrei na aula, nós não tínhamos o diagnóstico pré-operatório de malignidade, mas o nervo entrava nele e, obviamente, era um câncer. Aí você tem que remover. Então, funciona mais ou menos, eu sei que o tipo de câncer é outro, mas funciona mais ou menos como invasão do recorrente por um carcinoma papirífero e tireoide. Quer dizer, tem carcinomas papiríferos e carcinomas papiríferos. Se você puder, eu sei que aqui é um tumor mais agressivo do que um câncer de tireoide, mas acho que todos os esforços devem ser feitos para preservar o nervo. No entanto, se ele estiver envolvido pelo tumor e não for oncologicamente possível, não tem que hesitar, tem que remover e reconstruir. Em relação ao lobo profundo, eu não tive tempo eu calculei a aula por um determinado tempo, mas eu tenho alguma documentação de parotidectomias para melanomas, e que é uma coisa que o pessoal da Mayo Clinic, né, o Kerry Olsen sempre fala, que se você vai fazer uma parotidectomia para um câncer, particularmente se for um câncer agressivo, você tem que remover os linfonodos intraparotídeos também. E aí você tem que remover os linfonodos que estão no lobo profundo. Então eu tenho uma documentação fotográfica muito boa de casos de melanoma onde os linfonodos não estão no lobo superficial e sim próximos à carótida externa ou à veia retromandibular e no lobo profundo. Então, se você quer fazer uma higiene completa realmente numa metastatização para a parótida, você tem que sim remover o lobo profundo. Existem linfonodos no lobo profundo, sim. Eu concordo com o seu ponto de vista. Eu estou vendo algumas perguntas aqui. Você está falando da pergunta do Len, né? Primeiro, queria agradecer, antes de falar para um dos meus mestres, professor Luiz Roberto Medina dos Santos. Obrigado aí pelo comentário, Climério. Você também. E para o meu querido José Luiz Novelli, muito obrigado pelos seus comentários também. Temos uma audiência internacional aqui também. Carlos, a sua pergunta é: qual a opinião sobre as ressecções de adenoma pleomórfico não recidivadas com técnicas menos extensas do que a parotidectomia parcial? Você vai responder, Marcelo, ou você quer que eu responda? Você está com o microfone fechado, eu não estou ouvindo o que você está falando. Não vou responder não, o senhor mesmo. Não vai responder. Você está só moderando aí hoje, né? Tá certo. Errei hoje. Não, o que eu acho, Carlos, é o seguinte: eu ainda tenho as minhas reservas em relação àquela cirurgia que não é uma enucleação, mas é aquela ressecção sem identificar o ramo do nervo facial, precisa de uma monitorização,
e que está sendo popularizada principalmente pelo professor Iro, da Alemanha. Teve um encontro, estou tentando me lembrar, não foi esse de Dubai, teve um congresso de glândulas salivares recentemente, e eu vi uma palestra do professor, foi na Itália, e o professor Iro mostrou a sua casuística de mais de 1000 casos e tudo mais tal, e em seguida foi feita uma apresentação de um outro serviço alemão que mostrou 2 casos de câncer, carcinoma mucoepidermoide, que foi submetido a essa técnica, não foi feito o diagnóstico pré-operatório e os 2 casos recidivaram. Eu acho que se for um paciente que tem um adenoma pleomórfico mínimo, muito pequeno, e se conseguisse dar uma margem razoável, e se tiver um controle, e acima de tudo, se o cirurgião que for fazer esse procedimento, vamos dizer, eu odeio essa palavra, minimamente invasivo, tiver expertise para fazer uma parotidectomia regrada, eu acho que em casos super selecionados isso é defensável. Agora, eu me preocupo em difundir isso como uma verdade absoluta, porque eu tenho receio que colegas em formação ou com pouca experiência comecem a fazer, entre aspas, enucleações ampliadas e ou lesem o nervo, ramos do nervo facial, ou, pior ainda, aumentem a frequência de recidivas. Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, Carlos, mas eu acho que, como toda novidade, tem que passar pelo crivo da aprovação do tempo e com uma verificação de outros serviços com experiências grandes. Essa mesma pergunta você pode fazer para active surveillance de um carcinoma papirífero de tireoide, do microcarcinoma. Nós vamos ter que esperar algum tempo ainda, na minha opinião, para poder adotar isso numa prática diária. Só o doutor Cláudio comentou de eu responder essa questão, só dando um pitaco, já que a gente, no fim, defende um pouco isso, que um dos membros do nosso grupo faz com alguma rotina, o Bertelli. Assim, eu acho que as palavras são segurança para o nervo e margem cirúrgica. Tá? Se você tem condições de deixar o nervo seguro na abordagem e o tumor sai englobado por uma quantidade de tecido glandular todo em volta dele, tudo bem. Eu acho que se vocês forem obrigados a ficar empurrando o tumor, tiver dificuldade para manipulação, só para forçar a técnica, você vai ter recidiva. Tá? Então, fica margem e segurança para o nervo. Monitor essencial. E uma coisa que eu sempre falo, você precisa ter sinal positivo inicial do nervo. Né? Eu não tenho coragem de acreditar que o monitor está funcionando e dizendo que o nervo não está ali, se eu não tiver um estímulo inicial de tronco. Então, quando eu vou fazer uma cirurgia menor que uma superficial, eu me obrigo a dissecar o digástrico, estimular lá no fundo via mastoide, conseguir o facial saber que os ramos estão respondendo para depois eu começar a dissecar sem ver ramo. Eu tenho muito medo de ter um falso negativo de nervo, uma falha de equipamento. A gente vê isso com alguma frequência em tireoide, eu acho que você pode ter isso em glândula salivar também. Marcelo, deixa eu fazer um comentário. Você falou uma coisa muito interessante, de você tentar estimular o tronco. É muito difícil você fazer isso numa abordagem muito pequena, muito restrita aqui, a não ser que você faça uma contraabertura. Pois bem, eu nunca publiquei isso, mas eu, às vezes, entro para ajudar minha esposa em tumores recidivados de pele. Ela faz cirurgia de Mohs, como você sabe, nessa região parotídea. Então, eu já fiz algumas vezes parotidectomias táticas para oferecer segurança ao nervo facial, principalmente de tumores recidivados nessa localização. E eu tentei utilizar algumas vezes um neuroestimulador. Se você estimular direto da pele, não passa a corrente elétrica. Entretanto, se você for no subcutâneo, progredir, vamos supor que o buraco seja aqui do tumor, você progredir pelo subcutâneo, enfiar a agulha por baixo da pele, na direção de onde estaria o tronco ou uma divisão importante, e eu tenho isso documentado com filmes, inclusive, com o filminho, com o som, você consegue atingir as cegas, onde você imagina, se aumenta a corrente, e você consegue contrair
ramos importantes ou mesmo o tronco do nervo. Então, eu sugiro que você tente fazer isso, você que é um defensor dessa técnica, porque eu fiz 2 vezes essa operação só tive coragem de fazer 2 vezes até hoje, e numa das vezes, inclusive, eu expus praticamente 3 ramos do facial que estavam adjacentes, próximos ao tumor. Quer dizer, na verdade, era um tumor de 1 centímetro. No entanto, havia ramos do facial naquela disposição anatômica daquela paciente e ela ficou sem paralisia nenhuma. Eu acho que ainda é um procedimento que deve ser encarado com cuidado. Só isso que a minha recomendação é essa. Carlos, só você fez uma outra pergunta aqui, um outro comentário. Você sabe que eu tenho 11 casos de tumores mistos, adenomas pleomórficos, com punção de adenoma pleomórfico, em indivíduos idosos que eu não operei. E eu acabei acompanhando alguns por mais de 10 anos e em 3 casos o tumor aumentou de tamanho, mas não virou carcinoma hexadenoma pleomórfico, e os indivíduos com morbidades grandes e tudo mais morreram, todos eles, com o tumor e não do tumor. E vários deles o tumor ficou absolutamente inalterado. Então, eu acho que isso é uma coisa, eu nunca vi isso publicado na literatura, também acho que é um número muito pequeno de casos para publicar, mas é uma observação minha, e eu acho que em casos selecionados, dá até para fazer uma active surveillance, ou not so active surveillance, em indivíduos muito idosos com adenomas pleomórficos comprovados por punção pequenos. Eu tive uma paciente assim, que era tia-avó da minha esposa, e eu resolvi observá-la. Ela tinha 89 anos, aos 101, a única coisa que ela fazia era xingar o médico que tinha decidido não operar aquilo, que ficou incomodando ela por 11 anos. Tem uma pergunta da Ana aqui, e sumiu. Cadê a pergunta dela? Está aqui embaixo. Não, tem um ambulatório de centenários no servidor, em alguns casos, tá. Ana, obrigado pela sua presença aí. Então, linfomas de parótida, eu achei que não caberia muito aqui, mas a gente tem alguma experiência, sim, com linfomas de parótida, e exatamente a grande indicação de core needle biopsy para alguns autores desses trabalhos que eu mostrei para vocês, é exatamente a suspeita de um linfoma de parótida. Agora, o problema é o seguinte, o linfoma de parótida, às vezes, se manifesta como um tumor de parótide, você acaba descobrindo isso na operação mesmo, né? Então, mas alguns recomendam core needle biopsy. Existe uma entidade diferente que chama-se pseudotumor salivar, que ocorre em doenças inflamatórias. A gente tem visto isso com frequência cada vez maior e está nitidamente relacionado com um aumento de IgG4. E nos últimos 2 ou 3 anos, a Regina, a nossa radiologista, que é do Einstein e é do HC também, ela levantou, acho que 8 casos no Einstein, 3 dos quais eram meus, que tinham esse diagnóstico. Tinham esse diagnóstico e isso, o aspecto radiológico é sugestivo, a punção é sugestiva. Um desses pacientes eu operei, os outros 2 não foram operados, e, na verdade, era esse diagnóstico, quer dizer, não tinha câncer, não tinha nem tumor ali, nem tumor benigno, era como se fosse uma cianoadenite localizada. Então, hoje em dia, quando você tem um tumor de parótida que não está bem caracterizado como um adenoma pleomórfico, ou como um tumor de Wharton, ou mesmo como um câncer, eu peço sempre uma dosagem sanguínea de IgG4. E parece que é uma doença sistêmica do IgG4 e que, muitos anos depois, pode evoluir para um linfoma. Sobre os tumores metastáticos, espinocelulares metastáticos em parótida, linfonodo intraparotídeo diagnosticado, e você vai partir para o tratamento cirúrgico dele. Parotidectomia total sempre, às vezes parotidectomia superficial, esvazia 1, 2, 3 ou não, em todos os casos. Então, como eu demonstrei naquele slide lá, naquela imagem daquele paciente no consultório, quando você tem um tumor de face com uma metástase no pescoço, diretamente no pescoço, você tem que fazer uma parotidectomia, porque, obviamente, a primeira estação de drenagem, principalmente de lesões que estão à frente do tragus, desde o crânio até aqui, a primeira estação de drenagem é o linfonodo parotídeo.
Então, nesses casos, você tem que retirar a parótida, sim. E quando você tem uma metástase parotídea de um câncer, como aquele trabalho que eu mostrei, que o Caio Plopper foi o primeiro autor, que foi publicado acho que no Laryngoscope, eu penso da seguinte forma, Marcelo, a gente quando vai fazer um esvaziamento que não seja radical, você precisa dar uma margem linfonodal positiva. Ou seja, se você tem uma metástase aqui, nada impede que haja uma metástase nos níveis adjacentes microscópica que não foi diagnosticada. Então, até por uma questão de segurança, sim, aquilo que eu falei lá na aula, você tem que retirar nível 1, 2 e 3, lembrando que você tem que tirar os linfonodos que metastatizam a partir de câncer de pele, que não necessariamente são os da jugular interna, mas são os da cadeia da jugular externa. E se a lesão for mais posterior, tem que fazer um esvaziamento posterolateral. Você vai retirar os linfonodos retroauriculares, suboccipitais e do triângulo posterior. Quanto à extensão da remoção da parótida, o professor Kerry Olsen me convenceu muitos anos atrás, acho que ele teve em 2003 com a gente, se não me engano muito, 17 anos atrás. Desde então, eu felizmente, quando eu vou remover linfonodos por metástase, seja de melanoma, seja de carcinoma epidermoide, ou seja até de vaso celular, nós temos vaso celular metastático para linfonodos parotídeos, eu acho que tem que remover realmente esses linfonodos adjacentes ao lobo profundo da parótida, abaixo do facial. E é isso que me preocupa nos linfonodos sentinelas que são identificados na região parotídea. Porque eu tenho a documentação fotográfica, numa outra eventualidade eu posso demonstrar para vocês que existem linfonodos no lobo profundo da parótida com metástases linfonodais. Então, por uma questão de coerência, você tem que fazer uma remoção oncologicamente completa. Os linfonodos do polo profundo, do lobo profundo, eu estou com o polo na cabeça, desculpe, são 2 ou 3, 4 no máximo, e é difícil de ter noção de onde eles estão, né? É um grande problema, eu acho que há uma certa discussão nisso, o livro-texto, inclusive, da prova do título de especialista, o Harrison, que fala um pouco sobre isso, ele fala em parotidectomia superficial apenas, porque o esvaziamento do polo profundo, a princípio, ele considera que não seria efetivo, né? Não sei, eu acho que muito pouca gente vai conseguir ter casuística para falar em recidiva em linfonodo de polo profundo. Mas sempre é uma dúvida, a gente sempre fica naquela, faz parotidectomia total ou só superficial? Agora, eu concordo plenamente. Nódulo, metástase de pele, espino em parótida ou melanoma, eu acho que tem que fazer 1, 2 e 3, não tem jeito, mesmo tirando a glândula submandibular, como o doutor Fernando Valder, nosso velho amigo, perguntou aí. Então, Fernando, eu concordo com o Marcelo. Eu não acho que eu tiro necessariamente a glândula submandibular em lesões que são mais posteriores. A grande preocupação, eu acho que são os linfonodos, principalmente adjacentes à veia jugular externa. Agora, acho que o Marcelo, o Fernando, eu, o Bob, que está aí também, o Carlos, nós somos da época quando nós fazíamos esvaziamentos eletivos para melanomas, antes da popularização do linfonodo sentinela. Então, eu não tive muitos casos, mas eu tive alguns casos nos quais a parótida fez parte disso pela localização. Quando tinha aquela espessura intermediária, né, era um grupo que era mais espesso do que 0,75, mas menos espesso do que de 4 milímetros. Né? Então, esse grupo é o que tinha grande chance de ter metástases ocultas na parótida, e eu cheguei a fazer alguns casos também. Então, hoje em dia, acho que com o linfonodo sentinela não tem mais sentido fazer um esvaziamento eletivo para um melanoma, se faz a pesquisa de linfonodo sentinela. Mas volto a falar, a minha preocupação é quando há um linfonodo sentinela positivo na parótida e se não houver uma correlação da captação com uma imagem, por exemplo, com o SPECT-CT, eventualmente pode ter um geographic missing de nódulos que estão na parótida, mas que não são no lobo superficial. Essa foto desse caso que eu tenho é um paciente que
teve um melanoma, 5, 6 anos depois ele teve uma metástase diagnosticada na parótide, e na verdade ele tinha alguns linfonodos pretinhos adjacentes à carótide externa, no lobo profundo. Então, se fosse se tentar fazer uma pesquisa de linfonodo sentinela, a chance de uma lesão do facial lá, se fosse para ir atrás desses linfonodos diagnosticados por imagem, a chance de lesão do facial seria muito grande. Então, é apenas isso, quer dizer, é apenas a lembrar a vocês que sim, existem linfonodos no lobo profundo e sim, eles podem albergar metástases de tumores malignos para a parótide. É isso que eu quis dizer. Cláudio, acho que nós estamos com o horário um pouco avançado. Vamos responder à pergunta do Luiz Flávio Vilela sobre radioterapia ou resgate cirúrgico quando o diagnóstico de metástase é só pós-operatório. E aí eu acho que a gente pode encerrar, não? Concordo. Então, eu não entendi muito bem se o diagnóstico de metástase do câncer de pele, do peritoneumo, pode ocorrer na imunistoquímica pós-operatória. Você está falando, eu não entendi se ele está falando numa pesquisa de linfonodo sentinela, né? Eu imagino que ele entrou para fazer uma parotidectomia sem o diagnóstico de SEC, e aí ele descobriu depois que era tinha um linfonodo adjacente. Então, é uma ótima pergunta e eu diria para você que não tem uma resposta definitiva para isso. O que eu pude aprender de tudo isso que eu levantei da literatura e o que eu acho que é bastante lógico também é que, eventualmente, depende muito das condições do que você vai ter que fazer ali. Se você tiver que entrar no leito parotídeo de novo, dissecar o facial de novo, na ausência de qualquer evidência de resquício tumoral, se a sua ressecção do tumor primário foi satisfatória, e esse foi um linfonodo adjacente microscópico que só apareceu na imuno um mês depois, então você entrar de novo aqui vai ser uma aventura mórbida, eu diria. Eu acho que é perfeitamente defensável fazer uma radioterapia pós-operatória, sim. Aliás, se o diagnóstico de um câncer agressivo, de uma histologia agressiva, ainda que aparentemente o estadiamento não fosse agressivo, vier só na parafina, e em algumas situações vem um mês depois, 2, 3 semanas depois, nessa revisão sistemática que o Vartanian fez, ele e os coautores, é perfeitamente defensável, aliás, é a recomendação do algoritmo dele, fazer radioterapia pós-operatória, sim, não tem problema nenhum. Eu espero ter respondido a sua pergunta. Ok, gente, muito obrigado a todos. Ficamos com mais de 60 participantes o tempo todo, até esse final já tardio dessa apresentação. Agradecer ao Dr. Cláudio por ter ficado mais tempo do que o previsto, mas as delongas das perguntas são sempre boas de se ouvir. Eu acho que é sempre bom responder as dúvidas, às vezes foge um pouquinho do que a gente falou da aula, né? Muito obrigado, Dr. Cláudio, sempre um prazer. Acho que a gente pode dar por encerrado a todos. Muito obrigado. Obrigado a vocês, um abraço para todos e cuidem-se, hein, por favor.